No dia de hoje, na vertente tecnológica, vou falar sobre a lei anti-Google e anti-Apple que a Coreia do Sul prepara para colocar em vigor caso seja aprovada de nome Lei de Negócios de Telecomunicações. O princípio do fim? Coloque o fone no ouvido ou aumente o som da coluna que a vertente tecnológica vai começar agora. Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico, inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a vossa vertente tecnológica. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito e existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. Vocês lembram-se da notícia que vos bem no início da criação deste podcast sobre a guerra que se arrasta até hoje nos tribunais entre a Apple e a Epic Games? Pois bem, a notícia de hoje tem a ver em parte com essa polémica, pois vocês bem se lembram que o principal conflito entre estas duas gigantes, e que até levou a Epic a colocar a Apple em tribunal, foi a questão da taxa abusiva de 30% sobre transações e o facto dessas mesmas transações apenas serem feitas dentro da App Store pelo meio de pagamento da Apple. O facto é que isso foi o princípio do rastilho que tem desencadeado uma série de explosões, passa a expressão é claro, em todo o planeta. Vários têm sido os países e vários têm sido as empresas que se têm manifestado sobre estas políticas consideradas monopolistas por parte da Apple e da Google. Uns consideram abusivas e autoritárias, ao passo que outros defendem de forma acérrima estas mesmas práticas. Quanto à minha opinião, já lá vamos, pois primeiro quero-vos trazer a notícia de hoje que vem na sequência desta história toda. Estamos a falar da Coreia do Sul, que se prepara para ser o primeiro país a levar a votos uma lei de nome Lei de Negócios de Telecomunicações, para que, caso seja aprovada, abra outras formas de pagamento, da mesma forma que passa a permitir que os pagamentos não fiquem exclusivos dentro da App Store e da Play Store. Como podemos calcular, de pacífico isto não tem nada, pois, conforme citado pela Bloomberg, a nova legislação evitará que os programadores sejam forçados a usar métodos de pagamentos da Apple ou da Google nas suas lojas de aplicações e as comissões correspondentes de até a 30%. Assim sendo, será o primeiro país a regulamentar legalmente o negócio das lojas de aplicações e quais os métodos de pagamentos que devem ser permitidos. Claro que tanto a Google como a Apple já estão ao corrente da situação e claro que a posição delas é muito clara, ao mostrarem-se totalmente contra esta lei. No comunicado à Reuters, a Apple explica, e passa a citar, abre aspas, este projeto de lei colocará os utilizadores que compram produtos digitais de outras fontes em risco de fraude, minará as suas proteções de privacidade e dificultará a gestão das suas compras. Fecha aspas. Já a Google, através do seu diretor de políticas públicas, Wilson White, disse, e passo a citar, abre aspas, embora a lei ainda não tenha sido aprovada, estamos preocupados que o processo que ocorreu de forma precipitada não tenha permitido uma análise suficiente do impacto negativo desta legislação sobre programadores de aplicações e consumidores coreanos. Se aprovada, iremos rever o texto final quando disponível e determinaremos a melhor forma de fornecer aos programadores as ferramentas que precisam. Fecha aspas. Na Coreia do Sul, a Google mantinha uma isenção de taxas de programador desde 2020. Claro que depois de atrasar a devolução da comissão em diferentes situações, a gigante norte-coreana pretendia voltar a impor a taxa de 30% já em outubro deste ano de 2021. O volte-face à situação anterior terá promovido esta nova legislação, que é conhecida localmente como a Lei Anti-Google. Por fim, caso a lei vá a votos e for aprovada,
A Coreia do Sul será então o primeiro país a fazê-lo, conforme disse há pouco, mas atenção, que este não será o único país a fazê-lo, visto que a Austrália também está a considerar fazer o mesmo ao querer discutir uma lei que regulamenta os pagamentos digitais, como a Google Play, Apple Pay e o WeChat Pay. Meus amigos, a caixa de Pandora literalmente foi aberta. Quando toda a gente previa, e eu até cheguei a trazer essa notícia, que falava da polémica, lá bem no início da criação deste podcast, quando eu falei que a Epic Games tinha colocado a Apple em tribunal, muita gente não levou isto muito a sério, porque conforme eu tinha dito nessa notícia, e é a minha opinião que mantenho até hoje, é que era um processo aparentemente fácil para a Apple, pois existe um contrato, ou seja, quando um programador entra nesta loja de aplicações, tem que virtualmente aceitar os termos e acaba por meio, entre aspas, assinar um contrato, aceitando os termos que estão previstos naquele contrato. E a Epic Games tinha aceito esses termos, ou seja, tinha aceito as condições que estava, entre aspas, nesse contrato. E ela tinha defraudado, né? Tinha enganado, tinha passado a perna à Apple ao querer pôr um meio de pagamento fora da App Store, porque quando a gente faz um pagamento da compra de um aplicativo ou de uma transação dentro do aplicativo, aquilo automaticamente é disparado o método de pagamento da App Store, em que a gente pode pôr ou o Touch ID, né, neste caso o nosso dedo para a confirmação da compra, ou então o Face ID, se for já o modelo de Face ID, obviamente. E é feita essa transação por meio da loja da App Store e pelo método de pagamento que é o Apple Pay, da Apple, para a confirmação dessa mesma compra. Neste caso, o que a Epic tinha feito era, havia uma compra a ser feita dentro do seu jogo e ao clicarem naquela compra, aquilo era redirecionado uma aba no navegador de internet, seja o Safari ou outro qualquer, em que depois a compra era feita fora, então dentro da aplicação. Ou seja, neste caso a compra era fora da aplicação em si, ou neste caso do jogo em si. E foi isso que depois desencadeou toda essa guerra, porque automaticamente assim que a Apple se apercebeu dessa marosca, entre aspas, por parte da Epic, removeu a aplicação, neste caso o jogo, dentro da loja, para que mais ninguém pudesse baixar, e à conta disso desenrolou-se então todo o processo, que vocês já sabem, que eu trouxe essa notícia, da Epic ter colocado a Apple em tribunal e que se arrasta até hoje, e que pelo andar da carruagem afinal já não vai ser assim tão fácil para a Apple, visto que nos últimos desenvolvimentos já houve, aquilo já foi a tribunal e já foram ouvidas as duas partes, e meio que a Apple também ouviu o raspanete por parte da juíza, ou do juiz, já não me lembro se era homem ou se era mulher, que deu meio que um raspanete, meio que encostou a Apple ali um bocado às cordas sobre essa situação, mas salvo erro, acho que, não sei se é ainda este ano, mas acho que é no próximo ano que será dada a decisão final. Ou seja, ou ainda é este ano ou é no próximo ano que sairá o veredito final, e especula-se que isto ficará ali um 50-50, em que nem uma nem outra vão ganhar este processo. Mas quando toda a gente calculava que isto era um processo que só se tinha restringido à Epic e que era só uma guerra, o que é certo é que a conta disto já outras empresas manifestaram-se, já veio Elon Musk, já veio o Spotify, já veio uma série de empresas a defender a Epic, e agora mais tarde houve já outras empresas e até países que se manifestaram-se em relação a este assunto, e foi aberto literalmente uma caixa de Pandora, em que agora temos agora um país que finalmente vai a votos para aprovar uma lei que impeça estas práticas, ou esta prática, como disse ainda há pouco, considerado por muitos monopolistas, e que tem feito tanto a Apple como a Google serem rainhas e donas desta situação toda, né? Porque acaba por virar-se aqui um sistema fechado em que todo o ganho praticamente vai por parte destas duas gigantes. Conforme vos disse há pouco, aqui vai a minha opinião. A minha opinião foi, como ainda agora vos disse, abriu-se aqui uma caixa de Pandora. Por um lado,
eu quero que vocês analisem estes dois cenários. É que, por um lado, temos a questão de que qualquer compra acaba por ficar dentro da empresa em si. Neste caso, se vocês tiverem um dispositivo Apple, a compra é feita dentro da Apple. Vocês sabem que tem um sistema totalmente seguro, e falo da Apple como também falo da Google. Ou seja, se vocês tiverem um dispositivo Android e queiram fazer uma transação ou compra de um aplicativo ou compra de outra coisa qualquer, é feita então dentro da Play Store essa mesma transação. Vocês sabem que é um sistema fechado, seguro, que se houver algum problema vocês entram em contacto, né, pedem o reembolso, expõem a situação e a vossa situação de uma forma ou de outra acaba por ser resolvida. Por outro lado, se for feito por fora, também temos algumas vantagens e muitas dessas empresas já se manifestaram. Também não sei até que ponto, se fosse posto em prática, se isso ia acontecer ou não, que era, elas disseram que se fosse feito por fora, através dos sites deles ou de um sítio que fosse alojado por parte dessas empresas de forma segura, que poderiam tornar essas transações mais baratas. Isto porque implicava que assim não tivessem que pagar esses 30% tanto à Apple ou à Google, e meio que repassavam esse valor a menos para o cliente. Ou seja, se um aplicativo que custe, por exemplo, 5 euros ou 5 dólares ou 10 reais, neste caso, como estas empresas não teriam que pagar esses 30% sobre essa transação a estas duas empresas, neste caso poderiam fazer uma rebaixa nesse preço. Ou seja, se um aplicativo que custasse 5 euros, 5 dólares ou 10 reais, poderia custar, por exemplo, 3 euros ou 3 dólares, ou por exemplo 7 reais e meio, qualquer coisa assim do género. Isso é o que elas dizem. Na prática, será que era isso que iria acabar por acontecer? Eu sinceramente, eu duvido. Porque elas alegam muito isto agora porque estão no meio destas guerras todas, porque se não tivessem, se calhar a história era outra. Mas, quer dizer, isto traz vantagens e não traz vantagens. A gente bem sabe que, se fazendo dentro do sistema de pagamento destas duas empresas, dentro da Apple ou dentro da Google, a gente também sabe que está a pagar mais, né? Porque eles cobram por isso, e as aplicações a gente sabe que ficam mais caras, as transações a gente sabe que fica mais caro, mas ao mesmo tempo a gente tem uma salvaguarda. A gente sabe que não há assim tanto risco dessa mesma transação ser hackeada ou ser roubada, ou roubarem os nossos dados quando a gente estamos a fazer essa transação. Ou seja, a gente sabe que é um preço a pagar por ter um sistema seguro, né? Ou seja, pagamos mais para ter algo que é mais seguro. Por outro lado, a gente bem sabe que poderiam ser colocadas em práticas outras formas que tornassem também igualmente as transações de forma segura, mas que pudéssemos pagar mais barato. Porque já houve muitos casos de aplicações. Eu na Play Store não foi tanto o meu caso, porque raramente comprava lá aplicações, mas não comprava porque ainda tinha aquela mentalidade de não querer comprar aplicações. Curiosamente, depois, quando passei para a Apple, é que mudei esse meu pensamento. Ou seja, comecei a querer apoiar os programadores e a querer pagar por aplicações ou por desbloquear determinadas features para poder ter acesso a determinadas situações. Então mudei a minha mentalidade e quis começar a contribuir com a compra de aplicativos ou de transações. E foi curioso, realmente foi quando passei para a Apple que isso começou a acontecer. E notei realmente essa diferença, porque depois eu cheguei a fazer uma pesquisa e vi que a mesma aplicação ou aquela transação que eu queria fazer, como eu tenho um dispositivo Android cá em casa, que até a minha enteada acaba por usar para poder jogar ou para usar como multimídia, eu cheguei a fazer o teste e, de facto, na Play Store acaba por ser este mesmo aplicativo, essa mesma transação, um pouco mais barata que na App Store da Apple. Ou seja, no sistema Apple acaba por ser mais caro. Mas ainda assim, a gente sabe que há muitas situações em que essas transações, essas compras, são um pouco abusivas, ou seja, o preço podia ser mais simpático, e a gente, em primeira instância, culpa o programador, o desenvolvedor, mas ele não tem culpa nenhuma. Ele acaba por ter que pôr um preço mais caro por conta desses mesmos 30% que tem que pagar à empresa, neste caso à Apple ou à Google, para poder ter algum lucro, porque senão, se baixasse o preço, então acabava por estar a trabalhar para aquecer, e não é esse o propósito. Por isso, posto isto, é aquilo que eu vos disse.
Está aqui aberta a caixa de Pandora, está aqui aberta uma guerra, principalmente porque agora temos um país a querer implementar uma lei, ou a querer levar a votos, e caso for aprovado, implementar uma lei que vai abanar com todo o sistema. E se isto começar a ter pernas para andar, conforme eu vos disse, temos o caso da Austrália e muito provavelmente vão haver outros países que vão querer implementar esta situação. Vamos ver até que ponto é que, se elas forem forçadas, neste caso a Apple e a Google, se forem forçadas a ter que rever esta situação, que mecanismos é que podem ser implementados para salvaguardar estas transações dos utilizadores e colocar estas transações de uma forma segura para que não haja vazamento de dados, não haja vazamento de coisas relacionadas com os nossos pagamentos, com os nossos cartões bancários ou as nossas contas, para que fique totalmente salvaguardado e que seja criada então uma forma para que realmente não haja esse vazamento de dados. E estou curioso para saber, se isto for para a frente e começar a ter pernas para andar, como é que a Google e a Apple vão reagir a esta situação e que forma realmente vão colocar para que nós utilizadores sejamos salvaguardados desta história toda. Bem, caros ouvintes, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou de qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para que seja falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até ao próximo episódio.